Muito boa noite, amados amigos e irmãos presentes, e a todos os que estão em diferentes nações, ministros e suas congregações, e o reverendo Miguel Bermudes Marim, lá em Cali, Colômbia. Hoje, que é a tarde de sábado, pois conforme a Bíblia, os dias começam pela tarde, e é por isso que para os judeus, hoje, já desde o pôr do sol em diante, já é sábado, e sendo assim, hoje, sábado, é o primeiro sábado do mês. E é por isso que a reunião de ministros internacionais são realizadas no primeiro sábado do mês pela tarde, que é na tarde de sexta-feira para o sábado, conforme o calendário judaico. Uma saudação muito especial para o missionário Miguel Bermudes Marim e a todos os ministros ali em Cali, Colômbia, e em todas as demais nações. Obrigado, Miguel, pelas palavras que falaste da parte de Deus e seu programa correspondente a este tempo final, aonde todos sabemos que a parte conclusiva do programa divino, disse o reverendo William Branham, que seria a terceira etapa e seria numa grande carpa catedral. Que Deus abençoe a todos os ministros em suas congregações pelo respaldo que estão dando ao projeto da construção da grande carpa catedral em Porto Rico. Depois de amanhã, no domingo, já teremos o documentário da etapa pela qual está indo a construção da grande carpa catedral. Tudo está bem adiantado. E no programa divino, tudo está bem adiantado. Para esta ocasião, leremos em Apocalipse capítulo 1, versículo 1 ao 3, e São João capítulo 1, versículo 18. Primeiramente, Apocalipse capítulo 1, versículo 1 ao 3, onde nos diz: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Porque o tempo está próximo. E agora passemos a São João capítulo 1, versículo 18, onde nos diz: Deus nunca
foi visto por alguém, o Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Hoje, esperamos as bênçãos de Cristo através de Sua palavra. Que Deus abençoe nossas almas com a Sua palavra e permita-nos entendê-la no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Hoje temos o resumo dos 4 títulos de Jesus como Filho, que são os títulos de Filho de Deus, Filho de Abraão, Filho de Davi e Filho do Homem. Queiram se assentar, tenham a bondade. Como Filho de Deus, Ele é o herdeiro dos céus e da terra, portanto, é o herdeiro de toda a criação, do qual São Paulo dá testemunho em Hebreus capítulo 1, versículo 1 em diante, onde diz: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Deus, que falou por meio de seu Espírito ao povo hebreu, aos pais, tanto aos patriarcas como ao povo descendente de Abraão, falou por meio dos profetas e depois disse em Zacarias, capítulo 7, que falou por meio dos profetas, capítulo 7, versículos 11 ao 12 diz: eles, porém, não quiseram escutar e me deram o ombro rebelde, e ensurdeceram seus ouvidos para que não ouvissem. Sim, fizeram seu coração duro como diamante para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara. Nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito, mediante os profetas precedentes, donde veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. Como Deus falava por meio dos profetas, por meio de seu Espírito Santo, que é o anjo do pacto, que é Cristo em seu corpo angelical, o qual, e através do qual, Deus deu ao povo hebreu a lei no Monte Sinai, através do anjo do pacto, que é a imagem
do Deus vivente, o corpo angelical de Deus. E é por isso que é chamado o anjo do pacto ou anjo do Senhor. E é por esta causa que sempre que Deus deu-se a conhecer ao povo, foi por meio de seu anjo, o anjo do pacto, por meio de sua teofania, seu corpo angelical, sua imagem, a imagem do Deus vivente. E é por isso que, ainda que a Bíblia diga no Antigo Testamento que Jacó lutou com Deus, cara a cara, lutou com Deus, e também nos fala de Manoá, que viu a Deus face a face quando viu o anjo do Senhor, porque estava vendo o corpo angelical de Deus, no qual Deus estava falando com Jacó e depois, noutra ocasião, isto está em Gênesis 32, versículos 24 ao 32. E estava aparecendo a Jacó em seu corpo angelical, e depois Jacó queria saber o nome do anjo, ou seja, que o nome de Deus está em seu anjo. Sempre o nome está no corpo angelical e depois estará no corpo físico que ele terá. Portanto, todos queriam saber o nome de Deus que está no anjo de Deus, no anjo do pacto, no corpo angelical de Deus, na imagem do Deus vivente. Manoá foi o caso de Juízes, capítulo 13, versículos 1 em diante. Portanto, também temos o caso do capítulo 17 e 18 de Gênesis, onde Deus apareceu a Abraão com dois anjos, os quais foram Gabriel e Miguel. Também temos outro caso onde Deus apareceu como sumo sacerdote, como Melquisedeque, em Gênesis capítulo 14. Então, todos estes casos que temos, onde diz que foi Deus o que apareceu, depois em São João, capítulo 1, versículo 18, diz que Deus jamais foi visto por alguém. O unigênito Filho que está no seio do Pai, Ele lhe declarou, ou seja, que lhe deu a conhecer. A manifestação ou revelação de Deus ao ser humano tem sido por meio de Jesus Cristo em seu corpo angelical, e depois se fez carne, e o nome de Deus que estava no anjo também esteve no véu de carne chamado Jesus. Ali estava o nome de Deus humano para a obra de redenção. Foi através de Jesus Cristo, em seu corpo angelical, que Deus se revelou ao ser humano. E depois, em carne humana, na pessoa de Jesus. Deus, manifestado em seu corpo angelical, aparece desde o Gênesis, realizando a criação de todas as coisas,
e depois aparecendo a Adão todos os dias e falando com ele. Isto é Deus velado em seu corpo angelical e revelado através de seu corpo espiritual angelical teofânico, falando com Adão e aos seres com os quais ele se relacionou através de Gênesis e demais livros da Bíblia. Estando em seu corpo angelical, o corpo angelical sendo um corpo de outra dimensão, da dimensão dos espíritos, é o Espírito Santo. E a manifestação de Deus em seu corpo angelical é uma manifestação do Espírito Santo e, consequentemente, é o Espírito Santo revelando a Deus. Foi durante a dispensação da graça do dia de Pentecostes para cá, a dispensação do Espírito Santo e, consequentemente, a dispensação do Filho de Deus. Como Filho de Deus, Cristo esteve se revelando à sua igreja de era em era. E estando em Espírito Santo, teve diferentes véus de carne através dos quais se velou. Em palavras mais claras, se colocou dentro deles e esteve oculto da visão dos seres humanos. Mas falando através desses instrumentos que ele teve de era em era, através dos apóstolos e através dos diferentes mensageiros da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Como é Filho de Deus, é o Espírito Santo no meio de sua igreja, no coração de cada crente. Como filho de Abraão, é o herdeiro de toda a herança que Deus deu, prometeu e deu a Abraão. Ele é o herdeiro de Abraão e toda a herança de Abraão. Também representado em Isaac. É o Isaac prometido. Herdeiro daquilo que Deus outorgou a Abraão como herança. Como filho de Davi, ele é o herdeiro do trono de Davi e, consequentemente, ao reino de Davi. Para se assentar no trono de Davi e reinar sobre Israel e sobre todo o território de Israel
que herda, como filho de Abraão, como filho de Davi, reinará sobre toda esta herança com todos os que viverão neste território. Como filho do homem, ele é o herdeiro do planeta Terra, com tudo que ele tem e com tudo que ele terá. Sempre que se fala de Filho do Homem, se fala da manifestação de Deus através de um véu de carne. Para manifestar este título de Filho do Homem, Deus tem que se velar e se revelar através de um profeta, porque o título de Filho do Homem é título de profeta. Sempre que se fala Filho do Homem, se fala de um profeta. E é por isso que quando Jesus Cristo esteve na terra, ele falando de si mesmo dizia: o Filho do Homem não tem nem onde deitar a sua cabeça, ou o Filho do Homem tal coisa ou tal coisa ou tal coisa. Também dizia, para que saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados. E assim por diante. Podemos ver então que a manifestação e sob a manifestação de Filho do Homem, todos estes títulos de filho se manifestam no último dia. E é por isso que Cristo é mencionado como filho de Abraão, é mencionado como filho de Davi, é mencionado como filho de Deus e é mencionado como filho do homem. Porque no Filho do Homem, como profeta, o Espírito Santo, esta manifestação de Filho de Deus, está em Espírito Santo através do véu de carne chamado Jesus, o qual é um profeta. E estão também os títulos de Filho de Davi, Filho de Abraão, Filho de Davi, Filho de Deus e Filho do Homem. Tão simples assim. Para que esses títulos se manifestem no último dia, a Igreja do Senhor Jesus Cristo estará na etapa mais importante de todas. A etapa para a qual Cristo disse que, como foi nos dias de Noé, e também como foi nos dias de Ló, assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestará, se revelará, ou seja, se dará a conhecer. E nós estando vivendo nesse tempo, então temos que saber que haverá uma manifestação do Filho do Homem, assim como há 2000 anos atrás houve em Jesus, e assim como houve em alguns anos no reverendo William Branham. Haverá outra manifestação do Filho do Homem. E, consequentemente, será esta
a que trará a parte conclusiva no programa divino do último dia na Igreja do Senhor Jesus Cristo. E será esta etapa a que dará cumprimento à terceira etapa e a que foi produzida na visão da carpa. Esta etapa, e será nesta etapa na qual Deus dará a fé para serem transformados e arrebatados a todos os crentes em Cristo do último dia, que estão escritos no céu no livro da vida do Cordeiro, os quais estarão esperando escutarem a voz do anjo forte que desce do céu, em Apocalipse capítulo 10, clamando como quando brama um leão, e 7 trovões emitindo suas vozes. Ou seja, que é a voz de Cristo, a voz do anjo forte que desce do céu, a voz do Filho do Homem, que estará chamando e juntando a todos os seus escolhidos, conforme ao que está prometido para o tempo final, e dando a conhecer o mistério de sua vinda para o último dia, com o qual ele dará fé para sermos transformados e levados com Cristo para a ceia das bodas do Cordeiro. E no próximo domingo continuaremos. Hoje era somente um resumo desses 4 nomes de Jesus como filho. Filho de Abraão, filho de Deus, filho do homem e filho de Davi. Como filho de Davi, herdeiro do reino de Davi. Esse é o trono. Como filho do homem, herdeiro de todo o planeta Terra. Porque tudo foi feito por ele e para ele. Ele é o Criador, através do qual Deus criou os céus e a terra, porque ele é o Verbo que estava com Deus e era Deus. Ele é o anjo do pacto. Ele é a imagem do Deus vivente, o corpo angelical de Deus, no qual está o nome de Deus. E é por isso que ele disse: ao que vencer eu lhe darei, escreverei sobre ele o nome da cidade do meu Deus e meu nome novo. E isto deixaremos para outra ocasião, e certamente isto será aberto sob a terceira etapa no cumprimento da visão da carpa. Tudo isto está sob o mistério do 7º selo de Apocalipse capítulo 8, versículo 1 em diante. E todas estas coisas darão a fé para serem transformados e levados com Cristo para a ceia das bodas do Cordeiro. A todos os crentes em Cristo que estão escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro. Os 4 títulos de Jesus como Filho. Vimos neste curto resumo os 4 títulos de Jesus como Filho. E no domingo continuaremos. Que Deus os abençoe e todos continuem passando uma noite feliz, cheia das bênçãos de nosso amado Senhor Jesus Cristo, nosso amado Salvador. Deixo com vocês novamente o reverendo José Benjamin Pérez para continuar e finalizar
nesta ocasião. Orem muito pela atividade do domingo, onde teremos o tema de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, conforme Apocalipse capítulo 19, versículos 11 em diante. Este será o tema para o próximo domingo. Bom, que Deus continue abençoando a todos e continuem passando uma noite feliz, cheia das bênçãos de Cristo, nosso Salvador.